mulher. Só que ao mesmo tempo eu sei que a mão de Deus pode em algum momento pesar sobre a minha vida, se já não pesou. Como todas as vezes que o pastor hoje faz concessão aos crentes, tipo assim, não, você está em pecado, não tem problema não, o importante é você estar na igreja. Ah, você não está sendo fiel no dia, não tem problema não, dá uma ofertinha. Ah, você não está sendo frequente aos trabalhos da igreja, não tem problema, nós estamos vivendo o culto, ou despreze o combinado. É um perigo para mim, irmãos, e um perigo para vocês, porque à medida que o pastor não é fiel a Deus e começa a dar concessão para que os adoradores adorem ao Senhor de uma maneira meia boca, a mão de Deus vai pesar sobre o pastor e sobre a igreja. Quando fiz uma concessão que não era da minha competência fazer. Meu papel não é fazer, meu papel é apresentar a verdade. Meu papel é falar o que a palavra de Deus dispõe. Só isso. Sem concessões da minha parte. É isso que Deus espera de mim. E é isso que a igreja deveria esperar do seu pastor. Quantas e quantas vezes eu já fui e disse assim, pastor, está certo fazer assim, assim, assim? Pode fazer assim, assim, assado? Como se já dando um jeitinho no rigor da palavra. Para que eu desse, de certa forma, um aval para ela chegar diante desse homem. Eu perguntei para o pastor que não deu a palavra dura final. Então, o problema não é meu mais. Veja só, irmãos. E sei que todas as vezes que deixei de aplicar a disciplina eclesiástica sobre a igreja, que toda vez que eu amenizei o peso da palavra para que o sermão se tornasse um pouquinho mais agradável a vocês, eu pequei. Porque o meu sermão não tem que agradar você. Bem, que a bênção de Deus teria que ser demonstrada com bênção material e com prosperidade, que o povo dele não poderia sofrer. Então eu tentei amenizar a situação daquela mulher. Não deveria ter feito isso. Deixa eu chamar a sua atenção aqui, eu pus até em azul ali, que é um princípio que eu quero que você guarde hoje. As dificuldades levaram o povo a desanimar na fé. O desânimo da fé levou o povo, meio do fortalecimento de Deus na nossa fé, pode ser um perigo para nos conduzir ao desânimo. E se formos conduzidos ao desânimo, nós vamos começar a desprezar a pessoa de Deus, a palavra de Deus e a obra de Deus. Não necessariamente nessa ordem. Às vezes você pode começar a desprezar a obra de Deus primeiro. Ah, não vou mais à igreja. E por último, talvez, a pessoa de Deus. Não oro mais, não busco mais, não sou impactado mais pelo falar do Espírito. Ou se até sou, não me arrependo. Irmãos, uma das coisas que eu peço a Deus é que, com o passar dos anos, eu não me acomode na fé. Isso aqui eu já compartilhei isso com temor e tremor para ensiná-los. Posso continuar com o trabalho só secular. Situação essa eu também vou mencionar nos estudos à frente. Que foi mais uma tentativa de amenizar o peso sobre a igreja.
que eu não deveria ter. Vamos lá. Cito agora um comentário da Bíblia de Genebra sobre o livro, a importância do livro de Malaquias. Diz assim: o livro pode servir como um catecismo para os tempos de dúvida e decepção, quando o povo que professa o Senhor é tentado a abandonar a fé no Deus da aliança, e eu acrescento, devido às dificuldades e o sofrimento. Perdi um pai, por que você vira isso? Perdi um emprego, um ente querido está doente. São esses momentos, irmãos, de dificuldade, de dúvida, de decepção, que somos tentados a abandonar a fé em Deus da aliança. Mas Malaquias nos diz: não a palavra e amar mais a sua obra. Porque você vê a Deus quando está tudo bem, é mel na chupeta. Está tudo bem, tem até um tempinho para ir na igreja. Entre uma viagem ou outra, entre um passeio ou outro, está tudo bem. Agora, quando está difícil, quando as coisas estão ruins, aí que é a hora de demonstrar a nossa gratidão, fé, fidelidade, temor e tremor. Quando ele fala da mensagem do livro, ele afirma assim na página 16: nesse pequeno livro, o profeta chama os sacerdotes e o povo ao arrependimento. Sua mensagem afirma que o povo tinha de permanecer fiel a Deus, mesmo em tempos difíceis, e devia cultuá-lo e servi-lo, independentemente das circunstâncias em que se encontrava. Nosso temor, e ele justamente faz essa indagação, né? Mas por que eu adoraria o Senhor somente quando ele estava nos abençoando, a gente tinha tudo? Agora que perdemos tudo, e ele não perdeu um filho, né? Ele perdeu 7, né? Vamos ver lá, para não falar que dá errado. E fugiu. Jó capítulo. Era 7 meninos e 3 filhas. Isso? Dois, né? Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Ele não perdeu um filho, irmãos. Ele perdeu 7 meninos e 3 meninas. Todos. Quando tudo isso acontece, né? Verso 20: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra. E esse último verbo é fantástico. E fez o quê? E praguejou contra Deus. É isso que está escrito aí? Não, e adorou. Porque ele sabia quem Deus era. Ele sabia o que a palavra de atenção e que o livro de Malaquias também nos apresenta. Ainda tratando da mensagem do livro, o reverendo Augusto diz: somos exortados e ensinados de que não podemos medir o amor de Deus por questões transitórias, como situação financeira, estabilidade familiar ou posição social, e que nos é assegurada a salvação eterna, mesmo que aqui nesse mundo, o povo nos dias de Malaquias não estava entendendo nada. Como as gerações passadas estavam associando o culto à inimidade, ao desprezo, ao cinismo, o povo de Israel, pós-exílio, 100 anos depois do retorno do exílio, estava fazendo a mesma coisa. E eles tinham alguns questionamentos. O livro de Malaquias vai apresentar esses questionamentos. Eu quero apresentá-los aqui. Hoje a ideia é simplesmente pontuar quais são os questionamentos, e aí nós vamos estudar. Pode ser para com o povo que estava medindo o amor de Deus por meio das questões temporais e terrenas. Nesse diálogo, marcado pelo cinismo por parte do povo, Deus apresenta a sua exortação, e o povo geralmente lhe responde cada vez mais com perguntas ou questionamentos cínicos,
forçando Deus a demonstrar mais claramente as razões de cada exortação. Veja um exemplo disso. Nós lemos aqui Malaquias 1 ao povo, a resposta do povo: em que nos tens amado? Veja, eles estavam medindo pelas questões temporais. Deus fala: eu amo vocês. Ele falando do quê? Nós estamos sem comida, numa miséria, o inimigo está prevalecendo, então uma pindaíba só. Então, isso é amor? Se Deus realmente nos amasse, assunto que nós vamos tratar semana que vem, mas é sempre nesse cinismo. Deus fala, o verso 6, olha aí: o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais meu nome. E vós dizer: em que desprezamos nós o teu nome? Mas por que o Senhor está tão bravinho? Quem gosta de assistir aí, mas não se irrite. O Senhor está precisando de terapia. É mais ou menos isso. Esse cinismo, irmãos, que muitas vezes nós vemos no povo de hoje. Nós falamos: irmão, nós precisamos servir ao Senhor com mais fidelidade. Aí alguém vai falar: mais do que esse cara quer que nós façamos? Me faz lembrar uma ocasião que o presbítero Sebastião Poli me disse a respeito de um outro presbítero na igreja, há décadas atrás, isso lá em Matão, que o pastor foi pregar a respeito do... olhou para o presbítero Sebastião Poli e falou assim: e aí a gente traz o dízimo e depois come colonhão. De um modo cínico, esse presbítero disse isso para o presbítero Sebastião Poli.